Amém, queridos? Mateus, capítulo 6, o verso é o 25. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de culto, de comunhão, de adoração, de oração, de louvores, ó Deus, de bênção. E pedimos que também nesse tempo o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Paizinho. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Palavra do próprio Jesus Cristo, nos chamando a não nos inquietarmos quanto à vida, quanto ao dia de amanhã, não andarmos ansiosos, né, em relação ao amanhã, descansar nele. E nós vivemos um tempo, uma época, que talvez não haja comparação com todos os outros tempos da história em relação à ansiedade, né? Nós vivemos uma sociedade tão em desordem, existem tantas coisas, né, desorganizadas, existem tantos problemas, tantas questões, né? Não bastasse todas as questões que nós já vivemos nesse nosso país, nação, no mundo, ainda tem a questão da pandemia, né, que já perdura por um bom tempo, e parece que as coisas estão em desordem, né? Parece que existe um caos. E nós somos dados, às vezes, a ficarmos ansiosos com essa situação, essa preocupação com o amanhã. Existe sempre uma notícia nova, existe sempre um fato novo. Então muita gente fica pensando, puxa, será que dá para viver assim, né? Porque o Senhor está falando assim, que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, que nós vamos descansar, né, no seu amor, na sua graça, e a gente fica pensando que parece que isso dá para acontecer se a situação ajudar, né? E a gente pensa que, às vezes, em algumas situações, é impossível caminhar assim. Mas a verdade essa é uma possibilidade real. O Senhor nos chama a não andar inquietos pelo dia de amanhã. Se a gente ler um pouquinho na frente, queria que você abrisse, deixa marcado esse texto de Mateus, que eu quero voltar nele, mas lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, que vai falar também de ansiedade, de inquietação, 4, a partir do verso 6. Amém? Achou aí? Filipenses, capítulo 4, o verso é o 6. E diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, aliás, antes ele fala assim, no verso 4, você pode ler aí:
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Está chamando a nos alegrar nele, e isso não tem nada a ver com a situação, né, com esse momento, com essa condição que a gente vive, mas tem a ver com a realidade que nós somos. E quando o Senhor está ministrando aqui, o Senhor Jesus está ministrando aqui no capítulo 6, e está chamando a não ficar preocupado, ansioso em relação à vida, eu fico pensando que essa dificuldade, às vezes, que nós temos, porque, na verdade, parece que nós estamos querendo salvar a nossa vida, no sentido de preservar a vida de alguma forma. Não existe sempre uma preocupação. E a gente acaba vivendo nessa perspectiva, com essa preocupação de nos salvar de certas situações, de não cair em certas situações, de se ver livre de certas situações, que a gente perde, às vezes, o entendimento daquilo que Deus está nos chamando para viver. De viver para o momento presente. Né? Porque ele nos chama a viver no momento presente. Ele não nos chama a viver pensando, preocupado com o futuro. Porque o futuro está nas mãos de Deus. Nós precisamos caminhar vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Porque Ele está nos chamando para a vida, e vida não é aquilo que eu quero, às vezes, salvar. Mas vida tem a ver com aquilo que eu ofereço. A vida que o Senhor está nos chamando a viver tem a ver com aquilo que nós podemos oferecer. Quando Ele fala de vida abundante, que Ele nos deu vida e Ele nos deu da vida abundante, é uma vida para ser oferecida. É uma vida que eu já estou de posse dela, que eu já desfruto dessa vida. E pela salvação, pela redenção, pela habitação do Espírito Santo, pelas promessas maravilhosas da palavra de Deus, e Ele me chama a repartir. A vida só é vida se for repartida. É algo que a gente tem procurado compartilhar muito com a igreja. A vida não é uma vida favorável que a gente às vezes pensa, como muitas vezes é ensinado, e que o Evangelho vai me oferecer uma vida favorável. Não é isso não é o Evangelho. O Evangelho fala de uma vida que vai ser repartida, de uma vida abundante, de uma vida verdadeira, e que pode haver problemas, dificuldades, lutas, tribulações, certamente, mas que isso jamais é um impedimento do meu chamado, porque o meu chamado é abençoar, meu chamado é abençoar pessoas, é oferecer a minha vida. Quando nós olhamos para o que Jesus está falando aqui, nós temos uma dificuldade quando ele fala assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, mas lá no verso 13, ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós temos dificuldade de entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando da perspectiva de um certo comportamento. Ele está falando de uma realidade espiritual. Ele está falando de buscar o reino de Deus e sua justiça, significa o seguinte, tudo que você fizer, faça a partir da perspectiva do reino, da vontade de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é fazer tudo que eu faço a partir da vontade de Deus, do conhecimento que eu tenho de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. É isso que é buscar o reino de Deus. Porque a gente pode confundir às vezes e pensar que buscar o reino de Deus é ter um comportamento, um certo tipo de comportamento que vai me garantir uma certa resposta, um certo benefício. Mas comportar assim é se comportar como alguém que não é ainda abençoado, é se comportar como alguém que ainda não nasceu de novo, porque nós já fomos abençoados no Senhor. E quando eu tenho essa compreensão da vontade de Deus, da perspectiva do reino, então a minha vida, a essência da minha vida, parte da minha vida, tudo parte da vontade de Deus. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não tem a ver necessariamente com prática, apesar que isso vai trazer um impacto nas minhas práticas. Isso tem a ver com o coração. Amém, irmãos? Tem a ver com o coração, os motivos do meu coração. Que os motivos do seu coração, a palavra poderia traduzir assim, que os motivos do seu coração seja a vontade de Deus, seja aquilo que te é revelado. Está falando de uma vida em que eu tenho revelação, em que eu conheço a vontade de Deus e que eu sei quem eu sou, e que eu sei da minha identidade.
Eu sei que eu sou amado nele, eu sei que eu fui redimido nele e que agora eu vivo para ele, não existe outro sentido. Então não é tentar fazer uma coisa para alcançar uma outra, mas é fazer tudo que eu faço com o motivo, tendo por motivo a vontade de Deus, pela essência de quem eu sou, pela minha natureza, que é santa, que é divina, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. E que é superior a qualquer circunstância. Porque o meu chamado, o nosso chamado como igreja, como família, como povo de Deus, como corpo de Cristo, jamais pode ser detido por nenhuma situação, por nenhuma desorganização. A gente olha às vezes pela situação do mundo e muita gente fica desanimado. A desordem moral, a desordem política que está existindo no mundo, no nosso país, né? Esse caos da enfermidade, o caos moral que o mundo está vivendo, né? A perversão moral que o mundo está vivendo. A gente às vezes olha para essas coisas e acha difícil, e a gente fica esperando o amanhã melhor. Nós às vezes estamos caminhando na perspectiva do amanhã, mas é exatamente pensando que amanhã a gente pode ter um resultado melhor e que as coisas podem se tornar melhor, que a gente se torna ansioso. E quando esse amanhã começa a demorar, por exemplo, como vem acontecendo isso nessa pandemia, muita gente está sendo tomada de uma ansiedade. Não que ela não ofereça riscos, é porque a minha vida não pode ser presa a essas coisas, a essa situação. Eu preciso viver a partir daquilo que eu sou nele, e viver nessa perspectiva que ele tem que cuidar de mim, porque ele fala, olha só os pássaros, não trabalham, mas o Senhor, não junta em celeiro, mas o Senhor cuida de cada um deles, vocês valem muito mais. Compreendam quem vocês são, compreendam quem vocês são, compreendam o amor de Deus por vocês, compreendam a natureza de vocês, compreendam qual é a vossa essência. Por que vocês estão preocupados com as coisas de amanhã? Quem colocou isso no vosso coração? E sabe quem é que colocou isso no coração? Satanás. Porque Satanás é que colocou em nós uma obsessão pelo amanhã. Essa obsessão pelo amanhã é algo satânico. Não foi assim com Eva, irmão? Com Adão, no paraíso. Ele colocou uma obsessão pelo amanhã. E a gente se tornou um trabalhador do amanhã. Nós trabalhamos pelo amanhã. Você já percebeu que quase tudo que a gente só faz pelo amanhã? E a gente perde a perspectiva do hoje. E nós somos tomados de ansiedade, porque a gente fica tentando fazer alguma coisa hoje para garantir o amanhã. Essa ansiedade que visita às vezes o nosso coração é porque nós estamos querendo garantir a nossa vida amanhã, irmão. Nós estamos preocupados com a vida amanhã. E isso vai tomando o nosso coração de ansiedade, porque quando eu descanso em saber que o amanhã está nas mãos de Deus, e que o Senhor tem cuidado de mim, e que nós somos filhos de Deus, e que nós temos que trabalhar para o hoje, viver hoje, abençoar hoje. A nossa vida precisa fluir na direção daqueles que precisam hoje. Quando nós caminhamos assim, não dependendo dessa situação, não dependendo desse cuidado de Deus, nós vamos caminhar de forma ansiosa. A ansiedade vai tomando conta do nosso coração. Ele está falando, não andeis ansiosos. Por nada. Nem pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão beber, nem pelo que vocês vão vestir. E o apóstolo Paulo deixa mais claro ainda, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém, irmão? Porque Jesus pergunta, será que ficar ansioso resolve a situação? Ele está perguntando, né? O que ele diz? Verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida, 46 centímetros. Mas aqui está falando de acrescentar alguma dimensão na sua vida. A ansiedade consegue acrescentar pelo menos um dia na sua vida. Por que então você está ansioso? Porque a nossa ansiedade é em relação ao amanhã. É o que vai acontecer. Trabalho hoje na obsessão de alguma coisa para amanhã. A gente às vezes perde então essa noção
de que o Senhor está nos chamando para repartir vida hoje. E o que me livra da ansiedade é que eu não estou preocupado em salvar a minha vida em relação a amanhã, mas eu estou preocupado em oferecê-la hoje. Não se preocupe em salvar ou se preparar para o amanhã, em salvar o amanhã. Se preocupe em oferecer a sua vida hoje. É isso que ele está falando. Quando nós vivemos assim, a gente fica livre da ansiedade, amém, irmão? Se ficar livre da ansiedade não é necessariamente ficar livre de certas angústias, né? Porque é claro que nós temos as nossas angústias, nós temos coisas que angustiam o nosso coração. Mas a nossa angústia não pode ser transformada em ansiedade. O problema é que muitas vezes a angústia se torna em ansiedade. E a ansiedade vai roubando de nós a vida, vai roubando de nós o chamado. E nós não vamos caminhando no chamado. E é isso que nós precisamos aprender diante de Deus, né? Sabendo que Ele tem cuidado de nós. Né? Que o que importa é o motivo. E o motivo é o reino e a sua justiça. Não é isso que ele diz aqui? Buscai, pois, em primeiro lugar, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Então, buscar o reino e a sua justiça é viver com o coração correto. É fazer tudo o que eu faço a partir da realidade de quem eu sou em Cristo. Amém, irmão? É sondar se naquilo que eu estou gastando a minha vida é por causa da vontade de Deus. Se as minhas ações estão coerentes com a vontade de Deus. Não importa o que eu faço. A questão aqui não está entrando muito em questão se é certo ou se é errado, porque isso é uma consequência. A gente às vezes muito olha para a questão do certo e do errado, não é? Nós tendemos a julgar as pessoas pelo certo e pelo errado. Mas o Senhor está nos julgando pelos motivos, amém, irmão? Tem gente fazendo coisa certa com motivo errado, concorda comigo, irmão? Sim ou não? Não tem muita coisa que aparentemente é certa, mas o motivo é errado? E tem gente que acaba fazendo a coisa errada, mas tem um motivo certo, já percebeu isso? Porque às vezes você tem um motivo certo, mas você fez de forma errada. Tinha uma forma melhor de fazer, diferente de fazer, mas o motivo era correto. Então, Deus não está lidando aqui, o Senhor não está lidando com a questão do aparente. Se aparentemente é errado. Ele está deixando isso como resultado de ter um coração com os motivos corretos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter essa preocupação. A primeira coisa é me fundamentar na vontade de Deus. Se a gente ler um pouquinho à frente, no capítulo aqui em Mateus ainda, se você for um pouquinho mais na frente, quando fala dos fundamentos, lá no capítulo 7, vamos um pouquinho à frente aí. Verso 24, que é onde está encerrando o Sermão do Monte. O que diz? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual que é o imprudente? Não precisamos ler. Qual que é a pessoa imprudente? O prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Então é aquele que considera a palavra e tudo que ele pratica tem como fundamento o quê? A palavra. Então a pessoa prudente, ele faz o que faz fundamentado, firmado na palavra que lhe foi revelada. Amém? Essa é a pessoa prudente. O imprudente quem que é? Aquele que ouve a palavra e não a pratica. Então, quem ouve a palavra e não a pratica, ele faz o que faz fundamentado em quê? Na sua ganância, nos seus motivos, na sua carência, no seu pecado, nos motivos errados do seu coração. Então ele não tem um fundamento para aquilo que faz. É por isso que ele não suporta as adversidades da vida. Ele aparentemente faz alguma coisa. Ele aparentemente constrói alguma coisa. Mas o problema é que não resiste à prova do tempo, à prova da verdade.
Então ele está construindo em quê? Qual que é a perspectiva do homem que construiu sobre a areia? Está construindo sobre aquilo que é visível para ele. Ele está construindo sobre as coisas temporais. Ele está construindo sobre aquilo que não permanece. Agora, o homem prudente, a pessoa prudente está construindo sobre a palavra é o seu fundamento. Ele está construindo sobre o que, irmão? Sobre a eternidade, sobre o que é permanente. E a diferença, irmão, então, quando eu trago aqui, porque Jesus estava falando, porque é o mesmo sermão, e quando ele fala da ansiedade da vida, dessa preocupação com a vida, e que ele fala buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, a diferença aqui é o fundamento. E se eu estou construindo na perspectiva da eternidade ou temporal. A diferença é que quem constrói na perspectiva da verdade está construindo coisas eternas. Aquele que está construindo na perspectiva da sua vontade, do seu querer e que despreza a vontade de Deus, ele está construindo na perspectiva temporal. Ele consegue só enxergar o momento. É um homem e uma mulher que só consegue enxergar o caos, que só consegue enxergar a circunstância, mas não consegue enxergar o que é eterno. Ele não deixa um legado eterno. Porque quando a palavra fala que quando vier a tempestade ou vier a prova do tempo, isso não permanece. Mas quando eu sei quem eu sou, e eu sei que o momento de viver é hoje, e o momento de abençoar é hoje, e que eu já fui abençoado nele, e que a perspectiva da vida é hoje, não é amanhã. Quando eu me livro da obsessão da manhã, porque eu sei quem eu sou, eu vou fazer o bem que eu posso fazer hoje. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Ou misericórdia. Às vezes tem que falar misericórdia, Senhor. Porque eu não consigo, às vezes, viver nessa perspectiva. Eu estou perdendo a perspectiva. Porque, na verdade, irmãos, a natureza de quem eu sou, esse conhecimento, essa revelação de quem eu sou, determina aquilo que eu faço. É por isso que a nossa preocupação não deve ser com o que se faz, mas deve ser com o coração. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Porque é do coração que vão fluir todas as coisas. É por isso que eu preciso colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, não importa o que você faz, não importa a sua profissão, não importa o seu trabalho, não importa o que você está realizando, mas eu sentar diante do Senhor e perguntar: Senhor, eu estou fazendo o que eu estou fazendo com o motivo correto? O meu motivo é errado? Essa é uma das orações mais sinceras e mais transformadoras que existe. E essa oração me livra da ansiedade. Porque se você está tomado de ansiedade, você está tomando decisões erradas. Me desculpe, me perdoe a sinceridade. Onde existe ansiedade no coração, ouça o que eu estou dizendo. Se o seu coração está cheio de ansiedade, você está tomando decisões erradas. Você está decidindo por um motivo errado. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você está fazendo coisa errada. Eu estou dizendo que você está tomando decisões por motivos errados. Eu estou dizendo que às vezes você está trabalhando por motivo errado. Você pode estar no ministério, na igreja, com motivo errado. Você pode ser um pastor com motivo errado. Você pode ser um missionário com motivo errado. Você pode vir aqui domingo com motivo errado. Eu preciso sondar meu coração. Quando existe essa obsessão pelo amanhã, pela recompensa, por aquilo que eu posso receber amanhã, tem uma coisa já errada no meu coração. Estou tomando decisões erradas. Eu preciso agora pedir a Deus graça, para que aquilo que determine o que eu faço seja a essência de quem eu sou, filho de Deus. Isso é buscar o reino, entendeu, irmão? Quando eu busco o reino, eu estou buscando a vontade. Ele é o rei. Eu estou andando segundo a vontade do rei. Então eu não estou buscando a minha vontade, mas eu estou andando de acordo com a vontade daquele que é o rei, que é o Senhor de todas as coisas, que conhece todas as coisas e que tem um propósito bendito e eterno para a minha vida. Amém, irmão? Eu caminho na perspectiva da eternidade. Então o resultado da minha vida são coisas eternas. O legado de quando eu ando segundo a vontade que Deus revela no meu coração é um legado eterno. Eu estou construindo coisas eternas. Senão a gente pode fazer muitas coisas, mas tudo coisa temporal, que às vezes não é necessariamente ruim. Não estou dizendo que é coisa ruim. Quando Deus nos chama para caminhar dessa forma, não significa que Deus vai tirar às vezes do lugar que a gente está. Mas Ele vai mudar a forma como eu compreendo o que eu estou fazendo.
Porque às vezes você está fazendo algo que para Deus não tem nada a ver se você vai fazer aquilo ou não. O que tem a ver é o motivo do seu coração. Se você tem um motivo correto no coração. Né? Porque, caso contrário, esse sintoma da decisão errada é essa ansiedade, que vem da falta de uma certeza se essas coisas que eu estou fazendo hoje se sustentam amanhã. Então, irmão, eu fico pensando no ministério pastoral, na caminhada com a igreja. As pessoas perguntam às vezes para mim se eu não sou tomado de ansiedade. Eu falei, irmão, já fui tomado no passado, na minha infantilidade, na minha imaturidade, tive momentos de ansiedade. Até que Deus foi ministrando ao meu coração, e eu passei a viver na perspectiva do hoje. E deixei o amanhã nas mãos de Deus. E fazer no ministério, no chamado, na igreja, como no corpo de Cristo, seja como ministro, seja como irmão, aquilo que eu tenho compreendido da sua vontade. Preocupado em abençoar as pessoas hoje e descansar em relação ao amanhã. Eu não sei como é que vai ser amanhã. As pessoas perguntam como é que é amanhã. Eu falei, não sei, irmão. O Senhor sabe. E se Ele quiser revelar alguma coisa para mim do amanhã, Ele revela. Se Ele não quiser, não tem problema. Porque eu vivo da essência de quem eu sou, filho de Deus, que tem a natureza divina, que tem um chamado e que tem um propósito. E eu posso ver hoje. Hoje é o dia que eu tenho a oportunidade. Amanhã eu não sei. Eu não estou preocupado com amanhã. Porque aí você fala, você não preocupa se às vezes a igreja vai caminhar ou não. Eu não estou preocupado, porque a sustentabilidade da igreja, a permanência da igreja não depende de mim, irmão. Depende daquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja. É dele. E aí eu acredito que tudo que é necessário para cumprir meu chamado, que for necessário amanhã, vai vir. Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, irmão, e se meu fundamento é a sua vontade, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, e se eu desejo buscar o reino, se eu estou buscando o reino e a sua justiça, no sentido que aquilo que eu estou fazendo está abençoando, porque justiça é quando a minha vida está afetando a vida de outros positivamente, na perspectiva de glorificar a Deus. Se eu preocupo em tudo que eu faço em função da igreja, se eu penso na vontade de Deus e na igreja, se eu não tenho uma postura individualista em relação à igreja, se eu desejo abençoar a igreja, então eu estou buscando a justiça. Ou seja, é quando eu estou manifestando nas minhas relações as virtudes de Deus. Então, buscar o reino é conhecer a sua vontade e deixar que essa vontade, essa essência, seja o centro das minhas decisões. E a justiça é quando a minha vida está impactando a vida de outras pessoas, na perspectiva da vontade de Deus. Eu estou buscando, então, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu estou fazendo dessa forma, qual que é o meu descanso? É que Deus vai prover. Porque quem é que está trabalhando? Fala sério, pensa bem no que eu vou falar para você, irmão. Quem trabalha a favor de que eu cumpra a sua vontade e de que eu manifeste as suas virtudes? Quem? É o próprio Deus. É por isso que ele fala, não ande ansioso, porque se você conhece a minha vontade, se você busca o reino, se você sabe quem você é, se você está buscando o reino, se você está buscando a sua justiça, todas as coisas cooperarão. Aí quando a gente lê lá em Romanos, capítulo 8, fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se eu tenho amado a Deus, amado a sua vontade, se eu quero cumprir o propósito e o chamado, eu não preciso me preocupar, porque tudo que eu preciso para continuar andando assim, buscando o reino, testemunhando a vida de Deus, repartindo vida, deixando um legado e construindo na perspectiva da eternidade, virá. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que eu não devo me preocupar. Porque se a igreja tiver uma necessidade amanhã, Deus trará. Amém, irmão? Você crê nisso? Ele vai trazer. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então eu não preciso me preocupar se essa obra continua ou não, porque não é obra minha. Ela é sustentada por Deus. O problema é quando eu estou construindo um reino meu, sustentado pelo meu esforço. E quando o reino é sustentado pelo meu esforço, qual que é o problema? É ansiedade, porque eu não sei se amanhã ele vai continuar. Eu não sei se o negócio continua. Quando a gente pensa na perspectiva de emprego e de trabalho, vamos falar de uma coisa bem prática.
Aí a gente pode se tomar de ansiedade, porque se o meu emprego, ou o meu trabalho, no meu caso, que eu tenho uma empresa e trabalho, eu não sou tomado de ansiedade pelo que vai acontecer amanhã ou não, irmão, sabe por quê? Porque eu estou procurando cumprir na empresa um chamado. Eu sei que eu estou lá, não é simplesmente por questões materiais, não é por causa somente de recursos financeiros, é muito mais do que isso. Existe um propósito de construir um legado, de ministrar vida, de abençoar vidas, de chamar as pessoas para aquilo que é eterno. Então você veja que eu posso estar ali fazendo a vontade de Deus, mas eu posso estar ali só pensando em riqueza, em ajuntar e ganhar dinheiro. Se eu pensar no meu trabalho, na perspectiva de juntar dinheiro, de conquistar bens, sabe qual que é o resultado disso? Ansiedade. Porque eu não sei se o que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. E fica na minha mão, na minha perspectiva, na minha possibilidade. O resultado? Ansiedade. É igual o trabalho. Você acha que o que sustenta o seu trabalho é o quê? Em você? Ou você está trabalhando onde você trabalha para ser um testemunho vivo da graça de Deus? Para abençoar vidas. Quando eu estou no meu trabalho, eu falo assim, as pessoas pensam que você está aqui por causa de dinheiro, você está aqui por causa de final de semana. Não, eu não estou aqui porque o dinheiro, nem porque eu preciso no final do mês ou no final dessa semana, porque Deus sabe das minhas necessidades, eu espero nele. Eu estou aqui para que a minha vida flua na direção de quem Deus quer abençoar. Aí não tem ansiedade se eu vou estar empregado amanhã ou não, porque quem vai cuidar de mim e quem cuida de mim é o Senhor. E o que sustenta o meu emprego não é situação econômica e financeira, se a empresa está indo bem, se está indo mal, se eu sou muito competente ou se eu não sou. E eu não estou dizendo que isso é desculpa para não ser competente, eu estou dizendo isso, que eu acho que o cliente tem que fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas você não está lá por causa disso. Se você tem um trabalho a fazer, faça da melhor forma possível, faça com excelência. Mas você não está lá por causa de um trabalho. Não é possível que um crente esteja numa relação de trabalho por causa do trabalho. Eu estou ali para que a minha vida manifeste graça de Deus. Eu estou ali para falar de coisas eternas. Eu estou ali para que Deus seja glorificado. Amém, irmão? Glória a Deus. Está entendendo a diferença? Às vezes não precisa, então eu tenho que sair e deixar de fazer o que eu estou fazendo. Não. Não é nada disso. Eu preciso entender o motivo. A minha vida tem que estar em harmonia com aquilo que é eterno. Amém, irmãos? É isso que precisa acontecer. Eu tenho que verificar uma coisa seguinte: você está dedicando o seu tempo em função daquilo que é temporal? Ou está dedicando o seu tempo em função daquilo que é eterno? Porque eu vejo muita gente dizendo que não tem tempo para dedicar para as coisas que são eternas, porque está dedicando tempo para as coisas temporais. Essa é a pessoa ansiosa. A ansiedade vai crescer cada dia mais no coração. E ela está tão ansiosa que a única coisa que ela sabe fazer é trabalhar, às vezes, e se dedicar àquilo na sua esforço. E quanto mais ele faz, mais ansioso ele fica. E quanto mais sucesso ele tem, a ansiedade se torna maior, porque é mais difícil sustentar o que está acontecendo. E aí, porque ele não tem tempo, ou ela não tem tempo para as coisas temporais, se você perguntar por que você não está indo bem na sua família, por que você não está sendo o homem que você tem que ser na sua casa, por que você não é a mulher que você tem que ser, por que você não é o pai que você tem que ser, por que você não é o filho que você tem que ser, por que você não é o irmão que tem que ser, vai falar assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho muitas obrigações. E se justifica nisso. Construindo a casa sobre areia. Vai desabar. Eu tenho certeza que o coração está cheio de ansiedade. E quanto mais ansioso, mais eu dedico aquilo. Mais eu dedico porque eu não confio na graça de Deus. Enquanto eu deveria gastar mais do meu tempo, e mais da minha dedicação, e mais do meu empenho, naquilo que permanece eternamente. Amém, irmãos? Naquilo que é permanente, naquilo que é eterno. Conhecer a vontade de Deus, viver essa vontade, abençoar os meus próximos. Reino e justiça. Reino, conhecer a vontade, viver a vontade. Consequentemente, justiça. A minha vida cumpre a vontade de Deus no outro. Se preocupar com o outro, me importar com o outro. Deixei de ser o centro, eu não levanto de manhã querendo resolver a minha vida, mas eu levanto de manhã e falo, Deus, quem o Senhor quer abençoar? Entendendo, irmão?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí você fala assim, então como é que eu resolvo isso? Eu vou te falar como é que se resolve. Você vai em Mateus, agora avança um pouquinho mais, capítulo 16. Aí você vai entender o motivo de uma coisa. Capítulo 16, o verso 24. Depois de Jesus se revelar, né, os discípulos ali, de falar, perguntar para Pedro e falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e tal. Aí ele fala da sua morte e ressurreição, mas no verso 24 ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então ele está dizendo, a solução para a ansiedade de vocês é a cruz. Porque vocês são ansiosos, porque vocês querem salvar a vida de vocês. Vocês querem salvar os seus interesses, vocês querem viver segundo a ganância dos seus corações, suas cobiças e as suas carências. Mas existe algo que cura a ansiedade. O que cura a ansiedade é a cruz. Porque a cruz é tomar a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a cruz mata o eu. Porque Deus está me salvando de mim mesmo, irmão. Presta atenção. Deus está salvando você de você. O problema é você, é o eu. O problema é o nosso eu. E Deus está nos salvando o eu, porque é o eu que está roubando a nossa vida. E por viver em torno do eu, estamos nos tornando um povo ansioso. Mas quando eu tomo a cruz, que é a vontade de Deus sobre a minha vida, isso mata esse eu, para que eu viva agora. Então é abrir mão dessa vida, dos meus interesses pessoais, individuais, em favor do interesse eterno e bendito. Sabe por quê? Os seus interesses individuais, pessoais, são interesses temporais, passageiros, que não permanecem. É vazio, é areia. Mas os interesses de Deus são interesses eternos, é rocha, é fundamento, onde Deus quer construir as nossas vidas. Então, entregue a sua vida a uma vida de cruz, ou seja, permita que a palavra crucifique o velho eu, para que floresça um novo eu. Então, é sacrificar interesses individuais em benefício da comunidade. Amém, irmão? Então, todos os dias eu tenho que perguntar a Deus, fala a verdade comigo, Senhor. E Ele fala. Eu tenho vivido mais pelos meus interesses individuais, pelos meus ideais. Ou eu tenho vivido pela Tua vontade? Eu estou buscando o meu interesse, Deus, ou estou sacrificando o meu interesse em favor da comunidade? Qual que é uma grande dificuldade da igreja, irmãos? Porque nós estamos, a grande dificuldade como igreja e da comunhão da igreja é porque nós temos sido um povo que, na sua maioria, tem buscado viver pela sua vontade, pelos seus ideais, e não estamos vivendo pela vontade de Deus, a ponto de sacrificar os nossos ideais, os nossos interesses em favor da comunidade, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Quais que são os nossos motivos? Aí as pessoas sacrificam família. É triste, né, ver um homem ou uma mulher sacrificar a sua família por causa de ideais, de interesses pessoais. Mas não estão dispostos a sacrificar os seus interesses, suas vontades, suas cobiças, suas ganâncias, por causa da família. Eu vejo uma época que as famílias têm sofrido absurdamente. Eu não estou falando da família no mundo não, irmão. Eu falo de família no meio do povo de Deus. Então vivemos uma época que os homens têm sido extremamente egoístas. Eu vou pegar onde eu tenho que pegar, porque é o Senhor que está colocando isso no meu coração. Homens que não estão dispostos a sacrificar a sua vida pela família. Esses que não sacrificam a vida pela família estão sacrificando a família por causa da sua vontade, do seu querer, da sua ganância, do seu pecado, da obsessão do seu coração, da sua preocupação com amanhã. Eu estou fazendo muita coisa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e a família está sendo sacrificada por uma obsessão pelo amanhã ou por uma obsessão pela vontade do eu. Mas o Senhor nos chama a viver dessa forma. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a vida,
perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? E aí tudo que precisar, irmão, vai vir que for necessário virar, o Senhor vai trazer. Ele vai trazer junto com a sua graça, e vai trazer por causa da sua promessa. Amém? Então, o que precisa mudar é a compreensão, a revelação e o propósito de Deus para a minha vida. Aí, aonde eu estiver, as coisas vão ser diferentes. A não ser que eu esteja fazendo uma coisa, um trabalho, ou fazendo algo que esteja realmente pecaminoso. Mas eu acredito que os crentes normalmente não fazem isso, amém, irmão? Às vezes você fala assim, vou ter que mudar de lugar, mudar de posição, mudar de cidade. Não, irmão, não precisa de nada disso. A coisa que tem que mudar é aqui, ó, coração. E às vezes é onde a gente está mesmo, que o Senhor deseja revelar a sua graça e o seu favor. Amém, irmãos? Para que a gente possa cumprir esse chamado e termos compromisso com aquilo que é eterno, temos compromisso com a justiça de Deus, para sermos manifestação do teu amor, da sua graça, para que no meio de uma sociedade tão desorganizada, de uma situação tão caótica, nós sejamos um povo que tem um coração correto, que é sal da terra e que é a luz do mundo, porque a vida de Deus brilha intensamente no nosso coração. E aí, aonde a gente estiver, ali o Senhor será glorificado, e ali o reino será conhecido, e a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça, que nós não andemos ansiosos de coisa alguma, que nós não andemos preocupados com o dia de amanhã, mas que nós nos ocupemos de entregar hoje aquilo que Deus quer que a gente entregue, e descanse no Senhor para o amanhã. Porque amanhã trará seus problemas, suas dificuldades, mas haverá graça e haverá direção do Espírito Santo. Eu fico pensando que muita gente, nesse tempo de pandemia, perdeu a perspectiva da vida. Porque tem tanto medo da enfermidade que perdeu a perspectiva de ser abençoador. Perdeu a perspectiva de abençoar e de ministrar o reino. E não importa onde está, mesmo quem está confinado, quem está no isolamento por causa de um risco, deve manifestar o reino. Deve ser instrumento da graça. Deve se perguntar, Senhor, eu estou aqui por uma preocupação só minha, ou eu estou aqui para cumprir o seu chamado? Som do meu coração. Amém, irmão? Eu estou aqui para cumprir o seu chamado, então ali eu cumprirei o chamado. Naquela casa, naquele lugar, no isolamento que eu tiver, ali o reino será conhecido. Porque às vezes a gente busca o que é confortável. Nas relações com a igreja, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo, para quem está aqui, para quem está em casa não se ofenda que eu não estou fazendo nenhuma sugestão. Irmão, você não está congregando porque você não pode, porque você está num grupo de risco, amém, glória a Deus. Ou porque é confortável agora continuar em casa porque tem um culto online. Quando você toma essa decisão, qual que pesa? A sua vontade, o seu interesse? Ou pesa o interesse da igreja, o corpo de Cristo? Eu estou decidindo as minhas coisas, tudo que eu faço, preocupado com o reino e a sua justiça? Ou eu estou preocupado com a minha individualidade em me preservar? Eu estou falando, eu creio em nome do Espírito Santo, amém, irmãos? Que ninguém se ofenda, porque o Senhor está sondando os nossos corações. Eu não julgo quem vem e quem não vem, não julgo, irmão. Eu não sei os motivos, nem fui chamado para isso. Mas o Espírito Santo está nos chamando a sondar os nossos corações e a julgar nós mesmos os motivos dos nossos corações. E por que nós não estamos caminhando em comunidade? E por que nós não estamos caminhando em comunhão? Por que eu não estou me preocupando com o outro? Por que eu não sei o que se passa com o outro, irmão? Que loucura, nós vivemos um tempo na igreja em que eu não sei da dificuldade, dos problemas dos meus irmãos. Eu me assusto quando pessoas na igreja falam, fulano está doente, fulano está isso, fulano está aquilo. Eu falei, irmão, aonde você está? Que você não sabe as dores da família, que você não sabe os sofrimentos, que você não conhece as coisas, não, é porque a gente está ali, às vezes só pensando na gente, tomado de ansiedade, um poço de ansiedade, eu não tenho tempo para ninguém. Eu preciso falar, Deus, muda o meu coração. Eu preciso ir para casa e falar, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho errado, vê se há em mim motivos errados, para que eu viva por um motivo certo. E vivendo por um motivo certo, mesmo quando eu vou tropeçar em fazer as coisas, mesmo quando não haja habilidade,
eu sei que eu vou continuar crescendo para a tua glória. E no final o Senhor vai ser glorificado. Eu preciso sondar, irmão. Eu preciso sondar os meus motivos. Eu preciso fazer tudo baseado na vontade de Deus. Eu preciso que o irmão diga para mim assim: não, eu não estou aqui vindo, congregando, porque essa é a vontade de Deus. Precisa dizer isso para mim. Eu acho que quase ninguém consegue dizer. Não, alguém vai poder dizer: não, eu estou aqui porque eu entendo que essa é a vontade de Deus, por causa do risco, eu sou grupo de risco, eu sou isso, eu sou aquilo, ou porque hoje eu não posso, porque eu fui atender uma pessoa que teve necessidade, alguém teve uma necessidade, eu viajei para abençoar uma pessoa, eu fiz isso e aquilo. Agora, quando eu tenho todas as possibilidades, irmão, por quê? Me explica por quê? Porque é confortável. Veja que situação. Aí eu estou me movendo por aquilo que é confortável. Isso é construir a casa sobre a areia. E depois não sabe por que está cheio de ansiedade no coração. Mas a ansiedade é o seguinte: porque eu estou querendo salvar a minha vida. O que cura a ansiedade é quando eu rendo a minha vida em favor da vontade de Deus, que é santa, que é bendita. Amém, irmãos? E aí a ansiedade deixa de estar no meu coração, porque agora eu vivo por reino e por sua justiça. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, se puder ficar de pé, em nome de Jesus. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Incrível. Quem busca o reino de Deus e a justiça tem as duas coisas. Quem busca a sua vontade, no final não tem nada. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O reino e a justiça, juntamente com aquilo que a gente precisa. Amém, irmão? E quando a gente pensa só naquilo que a gente aparentemente precisa e despreza o reino e a sua justiça, a gente fica sem nenhum dos dois. É quem construiu a casa sobre a areia. Mas o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã dará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós não somos trabalhadores do amanhã, meu irmão. Nós somos trabalhadores de hoje. É hoje que nós estamos chamados pelo Senhor para manifestarmos o reino e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas sabiamente, poderosamente, soberanamente pelo nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Pede para Ele sondar seu coração. Você tem buscado o reino e a justiça, irmão? Seu coração anda ansioso pela manhã. A situação do nosso país, da nossa nação, tem inquietado seu coração, trazendo ansiedade, te afastado do chamado. Fale com Ele. Pede para Ele sondar seu coração, mudar seu coração. Em nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente a ti seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas sobre ti, tiveres que tomar decisão.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Senhor. Ó Deus, tira do nosso coração toda preocupação, toda obsessão pelo amanhã, Senhor. Livra-nos, Deus, de sermos homens e mulheres que são trabalhadores do amanhã, que fazem tudo preocupado com o amanhã, com coisas temporais, coisas que não permanecem e que têm enchido às vezes nosso coração de ansiedade. Lembra-nos, Deus, que nós somos trabalhador de hoje. Hoje é o dia de abençoar. Hoje é o dia de repartir a vida. Porque nós não trabalhamos para alcançar alguma coisa. Nós trabalhamos, Senhor, porque já alcançamos todas as coisas em Ti. E essa é a nossa bendita natureza santa. Temos a natureza de Deus. Somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Conhecemos o nosso caráter. Conhecemos a pessoa que nós somos. E nós fomos chamados para essa geração para abençoar, para buscar o reino, conhecer a tua vontade, e uma vez conhecendo a tua vontade, viver essa vontade para o teu louvor e para a nossa alegria. Porque a única alegria do coração dos filhos de Deus que permanece, que não depende da circunstância, é a alegria de viver para a tua glória. É a alegria do Espírito Santo, é a alegria de saber que a nossa vida está cumprindo um chamado, um propósito, que nós não estamos vivendo em vão, que nós estamos construindo coisas eternas, que por causa do teu amor, da tua graça, do teu Espírito, da tua palavra que não passa, da tua palavra que permanece eternamente, aquilo que nós construímos como revelação da tua vontade é uma construção eterna, e o nosso legado será um legado eterno. Nos ajuda, Senhor, a tomar a cruz todos os dias, para fazer morrer o velho eu, para que viva o novo ser, criado à imagem e semelhança do Senhor, salvo, redimido, nascido de novo da água e do Espírito Santo, para que o mundo seja abençoado, para que no meio de um caos tão grande, de uma desordem tão grande em nossa sociedade, nós sejamos um povo que tem o coração ordenado e que o coração está bem firmado, Senhor. Que não haja caos no nosso coração, porque a ansiedade é um caos no coração. O caos de fora, Senhor, o caos eterno, não abale o nosso coração, e que haja paz, que o nosso coração, que a nossa mente, o nosso coração seja guardado em Cristo Jesus, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça, Pai. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor varra do nosso coração toda ansiedade, revelando a tua verdade e nos ajudando a tomar a cruz todos os dias, para que o teu nome seja glorificado, ainda que em meio a situações difíceis, tribulações, mesmo com angústia, mas jamais com ansiedade no coração. Ministra ao nosso coração, Senhor, para que nós sejamos um instrumento nas tuas mãos, para curar um mundo ansioso. Existe um mundo ansioso, existe um mundo com coração em desordem, e nós somos, como igreja, corpo de Cristo, teus filhos, a esperança por manifestarmos que o Senhor está salvando o mundo através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos maduros e não sermos infantis, homens e mulheres refém de ganâncias, de cobiças, de carências, mas que nós sejamos um povo maduro, coração bem ordenado, que busca o reino e a sua justiça, e que descansa no Senhor para todas as provisões necessárias do amanhã, e que assim vive bem o hoje e glorifica hoje o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê essa graça, amém, queridos, de sermos um povo livre de ansiedade. Amém. Porque a ansiedade tem roubado a vida, né?
E vida é vida quando é repartida, meu irmão. Ansiedade é sinal de vida que não é repartida. Quando a ansiedade se vai, é sinal de que a vida está sendo repartida, amém? Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, abraçar quem estiver perto de você, em nome de Jesus, em casa ou aqui. Amém? E amanhã a gente continue orando. Amanhã, né, o Léo já orou aqui, cirurgia do Felipe. Amém, irmãos? A provisão virá. Amém? A provisão virá. Vamos continuar orando, vai continuar falando com o Senhor, para que Ele acalme muito mais o nosso coração. Amém? Abençoe nossos irmãos assim como foi orado. Fortaleça nossos irmãos. E que Ele traga à existência toda a provisão que Ele já tinha preparado. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo amor do Senhor, pela provisão, pela salvação, pela redenção, pela palavra, Senhor, que alimenta o nosso coração, nosso espírito, a nossa alma, pela palavra que nos sustenta, pela palavra que nos fortalece, pela palavra que dá sentido às nossas vidas, pela palavra que é lâmpada para os nossos pés, ó Deus, e que nos faz andar segundo a Tua vontade, que revela a Tua vontade bendita, santa, a Tua palavra que revela o Teu coração, que revela aquilo que vai no mais íntimo do Teu coração. Te agradecemos por isso, Pai. Continue a missão ao nosso coração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção do Santo Espírito de Deus permaneça sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da terra, e que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que já está em nós, que já está sobre nós, seja revelada através das nossas vidas, através dos nossos queridos, dos nossos amados, de todos aqueles que habitam o nosso coração e de todos aqueles que o Senhor deseja que nós sejamos próximos, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.